de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Sinésio, fique à vontade. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Não, vocês não estão fracos, não. A paz do Senhor Jesus. Isso, muito bem. Depois de um louvor, de toda uma liturgia tão cativante, tão estimulante, tão forte, tão cheia, nós não vamos perder então essa dimensão, essa simetria, em nome de Jesus. Para que você não canse em pé, eu vou ler o texto tema, e em seguida você pode tomar o seu assento. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Diga amém. Orado já foi, tome seu assento. Louvar a Deus pelo dom da vida. Estamos vivos, e isso já é razão sobrada para sermos gratos, para rendermos graças ao Senhor. Mas também louvar a Deus pela vida do meu amigo, do nosso amigo, do vosso pastor, e que agora também se constitui o meu, pastor Oséias. Gente, ele não sabe, mas eu admiro muito ele. E ele sabe que eu pesquiso as coisas dele. Pastor Oséias, ele é um instrumento pedagógico para tantos e tantos pregadores. Que Deus continue abençoando sua vida, preservando essa mente tão extraordinária, e esse coraçãozão de pastor que nos constrange. Sua querida esposa, também meu apreço, minha oração. Essa linda igreja. Parabéns, pastor Oséias, pelo lindo trabalho. Ele estava me contando aqui um pouco da história. Eu confesso para vocês que eu me emocionei, principalmente quando ele me mostrou ali a foto do início, quando ele assumiu. Nossa, não tinha como não se emocionar vendo como a igreja está hoje. Ao Newton, cadê o Newton? Ao Newton, muito obrigado, Deus abençoe. Ao Diego, cadê o Diego? O Diego está lá atrás. Eu cheguei e eu disse, meu Deus, cadê? Cadê o Diego? Aí liguei para o Newton, cadê o Diego? Pastor, faz tempo que ele saiu daqui. Eu digo, onde é que o Diego está? Aí Diego chegou, me tratou tão bem e foi embora, aquele estresse da espera. E o que é isso, pastor? É a correria do nosso dia a dia. Diego, muito obrigado pelo carinho, viu? Foi você e uma outra pessoa, um pastor, foi? Como? Irmão Castro? Homens. O padre. Onde é que eu fui arrumar irmão Castro? É o padrasto dele, né? Pastor Luiz. Pastor Luiz. Muito bem, agora ficou Pastor Luiz. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. A todos vocês,
meus parabéns. O Madegales, não é isso? Lindos. Primeiro congresso? Se o primeiro vocês estão assim, que dirá os próximos? Meu Deus. Pastor Oséias, o senhor já está com projeto? Bom, que pergunta, isso é retórico. Projeto de crescer? Como? Se o homem está pregando crescimento, então que venham, sabe, a amplitude, a expansão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, serei objetivo no que Deus colocou em nosso coração para partilhar o vosso. Para quem não me conhece, eu venho ali de João Pessoa, na Paraíba. Tem algum paraibano aqui? Tem não, ó. Gente, que milagre foi esse? Mas tem nordestino? Ei, gente, olha aí os nordestinos aí. Tem que ter nordestino. Nordestino e açúcar tem em todo canto, né? Deus abençoe aos nordestinos, a todos vocês. Deus abençoe essa igreja linda. Eu venho de João Pessoa, na Paraíba. Pastoreamos lá uma base missionária. Estamos no desafio. Deus, eu estava no Tocantins pastoreando. Deus me levou de volta para a Paraíba. E nós estamos com um desafio grande lá naquela base missionária de começarmos uma construção. Eu disse: Deus, eu não tenho condições, mas eu sonho a proporção do que o Senhor permite me sonhar. E eu creio. E a primeira parte da conclusão, da consumação desse sonho, foi uma igreja de aproximadamente 80 pessoas, num ambiente extremamente, sabe, carente. Consegui comprar um terreno no valor de 150 mil reais e quitou. Eu falei para o pastor Oséias: nós quitamos o terreno vendendo água na sinaleira, pastel, cachorro-quente, bolo e feijoada. Ei, gente, eu me lembro como sendo agora. E nós pagamos a última parcela e estamos prestes a construir. Pastor, quanto é que o senhor tem no caixa da igreja? Hoje acredito que tem uns 700 reais. E quanto é o projeto? Aproximadamente 500 mil. Mas nós... Pronto, pastor Oséias. Eu falei para os irmãos que eu tenho o primeiro tijolo. Aí eu disse: quem tem mais algum? A igreja toda, pastor. O segundo é meu, o terceiro é meu. Digo: pois bem, o primeiro tijolo da pedra fundamental é meu. Os demais Deus vai mandar. Gentilmente, prometo não lhe cansar com isso. Olhe para o seu irmão e diga para ele: apenas comece. Tenha atitude. Atitudes geram altitudes. Eu vou repetir: as atitudes geram altitudes. Como você quer crescer se nem saiu ainda do lugar? O capítulo 3 da segunda carta de Pedro, a título de informação, Pedro no capítulo, na primeira carta, na segunda carta, no primeiro capítulo, Pedro vai tratar sobre a graça. E isso em meio a uma perseguição ferrenha. Já no segundo capítulo, Pedro vai tratar do conhecimento. E agora no terceiro, Pedro vai tratar de ambos. Ele vai fazer uma espécie de fusão. Ele vai tratar da graça e também do conhecimento. E finaliza fazendo essa advertência, essa admoestação. O apóstolo Pedro, como vocês sabem da história, e eu não quero, me prender na biografia de Pedro, não. Mas trazendo de forma panorâmica, Pedro ele teve alguns altos e baixos. Jesus ele fez a leitura de Pedro
uma leitura extraordinária. Assim como a mim e a você, o Senhor naquele momento sondou o coração de Pedro e encontrou no coração de Pedro uma coluna, um diamante que precisava ser lapidado. E por essa razão, o Senhor então separa a Pedro para uma grande e extraordinária obra. Pedro, pescador, impulsivo, em um dado momento, Pedro quis até voltar atrás, mas não tinha mais como voltar atrás. Pedro já havia sido fisgado, na verdade, Pedro já havia sido pescado. No capítulo 5 do Evangelho de Cristo, segundo o relato de Lucas, diz que Pedro foi pescar, mas na verdade ele acabou sendo pescado. Ele não pescou peixe algum. Alguns que me acompanham na internet já viram pregando sobre isso. Ele era o pescador, não era um pescador. Ele era o melhor pescador da região. Mas ele se frustrou naquela madrugada, não pescando peixe algum. Mas quando chega na praia, se depara com um convite um tanto quanto confrontador, curioso, no mínimo. Jesus o convida para que ele emprestasse o barco para que ele concluísse um sermão. Após concluir o sermão, Jesus lhe faz um convite também confrontante. Vamos ao mar alto. Pedro foi, vocês sabem da história. Pedro volta já não mais decepcionado como na noite, como na madrugada daquele dia. Pedro volta com muito peixe. Pois o problema de Pedro, diga comigo, o problema de Pedro era peixe. O que é que Jesus deu a Pedro? Peixe. Ora, qual o maior problema de Pedro naquele instante? A sua maior falta, que lhe causava aquela depressão, era a falta de peixe. Como vocês sabem, Pedro, ele arrendava o barco, ou os barcos, de Zebedeu, pai de 2 de seus companheiros, Tiago e João. Ele não tinha dinheiro para pagar o arrendamento daquele dia, muito menos para estar em dia com suas responsabilidades cotidianas. Pedro está frustrado. Só que o problema de Pedro era exatamente esse: se ele tivesse peixe, então ele ia receber, sabe, uma guinada, uma alavancada, uma entusiasmada. E foi exatamente o que o Senhor fez, lhe deu peixe, muito peixe. Pedro nunca tinha se deparado, muito embora fosse o pescador, mas ele nunca tinha se deparado com uma pescaria daquela antes. E ele está impactado. Jesus olha para ele: você está admirado por essa pescaria? Pois bem, de agora em diante lhe farei pescador de homens. Pedro para, sabe, sem entender muita coisa. Mas como assim, pescador de homens? Só que Jesus diz isso e sai. Jesus está saindo e Pedro está com os peixes. Só que Jesus está indo embora e os peixes estão lá com... O que ele queria era peixe. Mas Jesus está indo embora. Então ele toma uma decisão imediata. Gente, eu fico imaginando o pastor Oséias aí, sabe, o tempo que ele tinha de raciocinar antes que Jesus saísse do raio, do alcance de sua visão. Olhando para o barco cheio de peixe, era a resolução para o seu problema daquele dia. Jesus indo embora. Peixe, Jesus, pescador de homens, puxa vida, o que é isso? Ele decide então deixar tudo para trás. Mas ele queria peixe. Ele deixa os peixes, ele deixa o barco e segue a Jesus. Mais tarde, no primeiro lance de rede da pescaria humana,
Ele pescou quase 3.000 almas. Pedro havia entendido que era ser pescador de homens. Pedro havia entendido que os peixes de hoje não eram suficientes com a ausência de Cristo. Ele deixa os peixes, mas tem o dono da pescaria. Oh glória! Oh glória! Ele tem o dono do mar. Ele tem o dono dos peixes. Ele tem aquele que disse: nada do que foi feito se fez. Eu sou a razão da causa, a causa do efeito, o efeito da causa. Antes que houvesse era, eu já era. Oh glória! É desse Pedro que nós estamos falando. Do Pedro que enfatiza a graça. Do Pedro que já está avançado em idades, tem experiências, foi jovem, foi instável. Sabe, foi impulsivo, mas agora está maduro. Chegou à maturidade, à expansão de entendimento. Pedro agora sabe o que é metanoia. Pedro agora sabe o que é uma mente transformada. Pedro agora sabe o que é ser cristão. Pedro sabe o que é ser discípulo. Pedro então, num ambiente totalmente desfavorável, ouça-me, isso aqui é século I, por volta de 64 depois de Cristo, no ápice da perseguição. Nero, com a sua paranoia, já havia matado tanta gente, inclusive sua própria família, para que ninguém usurpasse o seu trono. Como se não bastasse esse tal Jesus, seus discípulos faz jus às suas ordens, aquilo que ouviram, aquilo que aprenderam, aquilo que viram. E esse tal Pedro continua ameaçando o meu governo. Foi exatamente nesse ínterim que Nero ateia fogo em Roma. E a grande maioria, principalmente a aristocracia daquela época, sabia que foi Nero que causou tudo aquilo. Mas ele então culpa os cristãos, inclusive a Pedro, de ter sido o motivador daquele grande incêndio que destruiu boa parte de Roma e tantas outras cidades. E Pedro foi então acusado e condenado de ter ateado fogo em Roma. Vão matar a Pedro e condenam a Pedro a ser crucificado por um crime que ele não cometeu. Deram a liberdade a Pedro de que ele pudesse negar a Cristo, assumisse a culpa. E Pedro disse: eu não assumo a culpa e nem nego a Cristo. Oh glória! Eusébio diz que quando lhe fizeram a proposta de que ele fosse crucificado como seu mestre, ele disse: não, eu não sou digno. Virem essa cruz de cabeça para baixo. Aleluia. Foi nesse cenário que Pedro então instrui a igreja que estava localizada especificamente naquele instante em 5 províncias romanas. E ele faz uma carta, e ele faz 2 cartas, uma espécie de cartas circulares, também de cunho universal, para alimentar, para fortalecer a igreja que estava sendo ameaçada, apesar de avançado em idade. E no versículo 1 Pedro diz: amados, esta é agora a 2ª carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças
despertar a mente esclarecida de vocês. Pedro está dizendo mais ou menos assim: eu estou trazendo à memória de vocês aquilo que vocês já o sabem. Estou apenas relembrando do que vocês foram esclarecidos. O versículo 2 ele vai dizer: para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Aquilo que os profetas falaram acerca do Evangelho, diga comigo, Evangelho. Repita com força, Evangelho. Aquilo que os profetas falaram acerca do Evangelho. Por que Evangelho, pastor? Acerca de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Diga comigo, Cristo é o centro. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. O Evangelho não se resume aos 4 livros biográficos, muito menos ao Novo Testamento. O Evangelho é a Bíblia toda. Diga comigo, o Evangelho é a vinda de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a glorificação de Cristo e o retorno de Cristo. Isso é Evangelho. Repita o Evangelho, pastor Sinésio. Evangelho é vinda, vida, morte, ressurreição, ascensão, glorificação e parousia, retorno. O que é que os profetas falaram? Ele vem. Novo Testamento, Jesus veio, os apóstolos foram testemunhas oculares da vinda, da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão e glorificação. Pedro está dizendo: vocês sabem, os profetas falaram, os apóstolos deram fé e ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. No capítulo anterior você vai ver esse cenário pintado por Pedro, de homens que se levantaram contra este Evangelho, isto é, contra a vida de Cristo Jesus. Nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de expansão. Não há crescimento sem mudança de mentalidade. Repita, pastor Sinésio, não há crescimento sem mudança de mentalidade. E todo crescimento que parte de uma mente que não mudou está fadado à ruína. Ele tem prazo de validade. Toda grande árvore um dia foi semente. Eu vou repetir, toda grande árvore um dia foi semente. Houve um processo para que ela crescesse. O seu tamanho foi trabalhado pela sua estrutura. A igreja do Senhor Jesus, ela venceu o fogo, a espada, a morte. Ela venceu as vãs filosofias, venceu os estadistas, pseudos, conhecedores, venceu imperadores, venceu reis, venceu. E detalhe, essa igreja não vai parar de vencer. Por quê, pastor? Essa igreja militante é triunfante. Eu vou repetir, esta igreja, nessa dimensão militante, ela já é triunfante na eternidade.
não foi diferente nos primórdios, não foi diferente no primeiro século da perseguição, não foi diferente nos dias de Cristo. Quiseram impedir que ele pregasse, quiseram impedir que ele implantasse o reino, quiseram impedir que ele subisse à cruz, vencesse a cruz, o inferno, o diabo e a morte. Ele venceu, o inferno não conseguiu o deter e jamais conseguirá. O próprio declarou: como o inferno também não me deteve, acréscimo, parafraseando, melhor dizendo, os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra esta igreja. Gentilmente olhe para o seu irmão e diga para ele: se você deseja crescimento, se prepare para perseguições. Pastor Sinésio, que balde de água fria? Não, você está sendo preparado para o crescimento. Enquanto o pastor Osés falava comigo, me via a memória do Senhor preparando os discípulos, preparando, e ele não falava tudo, e já no preâmbulo, já nas vésperas de sua partida, ele olha para os discípulos com carinho, pois fazia aquela leitura tanto interna como externa, e dizia para eles: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Os versículos anteriores, no contexto, ele vai dizer: vocês vão me abandonar. Aparentemente parece que eu vou ficar só, mas o Pai não vai me abandonar. Eu vou estar com o Pai. No momento em que o Pai, aspas, vira as costas para o pecado que Cristo toma sobre si, ele olha para o alto e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ei, glória! Não foi o desamparo de Deus ao filho, foi o desamparo de Deus ao pecado que estava sobre o filho por escolha. Ele tomou sobre si. Eu vou repetir: ele tomou sobre si. Isso é teologia da imputação. Ele na sua vinda imputa sobre nós a sua vida, e na sua morte ele imputa sobre nós, sobre si o nosso pecado. É o chamado sacrifício vicário. Ele morre em nosso lugar, mas ele não apenas morre a nossa morte, mas como também vive a nossa vida. Aleluia! Isso é evangelho. É sobre isso que Pedro está advertindo. Ninguém vai mudar essa verdade. Ainda que estejam zombando, eles não vão conseguir. Alguns irão ser seduzidos, mas a maioria irá estar atenta, preservando a sua mente. A glória de que o que ele falou irá se cumprir. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eles vão zombar dizendo: aonde está a promessa da vinda? Eles vão utilizar, como disse William Barclay, eles vão utilizar o argumento do tempo para confrontar-nos com a demora de sua promessa ou do cumprimento da mesma. Aí vem Pedro e diz: estejam em paz, porque o tempo que eles utilizam como zombaria, saibam que 1000 anos é como um dia. Ei, glória! E 1000 dias, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos para o Senhor. Isto é, ele não se detém com tempo, ele não se detém com espaço. O ontem para ele é já, o hoje para ele é já, e o amanhã, pastor, é já.
Por quê? Porque Ele é eterno. C.S. Lewis diz o seguinte: Ele é tão eterno, mas tão eterno, que Ele entra na eternidade, efetua o seu querer, aplica a sua vontade, sai dela sem que ela mesmo perceba. Cadê Deus? Essa filosofia de C.S. Lewis é linda. Oh glória! Ele entra na eternidade, efetua o seu querer, aplica a sua vontade, sai dela sem que ela mesmo perceba. Quem é este? Este é o Deus que disse: eu vou voltar. Capítulo 14, João registrou: não se turbe, não se turbe, não se turbe, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, inclusive uma delas é sua. Diga para o seu irmão: é sua. Uma delas é sua. Você não está perdendo tempo em sofrer pela causa nobre do Evangelho. Você está sendo aprimorado, você está sendo arrojado. Para quê, pastor? Para uma jornada de propagação, para uma jornada de crescimento. Haverão almas que serão impactadas pelo Evangelho que hoje tem sido sonegado. Aleluia! E tudo que o inimigo sempre quis foi nos desvirtuar da mensagem do Evangelho. Temos visto sendo pregado nos altares. Lamentavelmente farei menção dessa verdade degradante. A igreja não cresceu, escute isso, a igreja não cresceu com formas, com adendos, com jeitinhos humanos. Não, a igreja cresceu com: ide, pregai. Ide, pregai. No original, indo, qualquer um pode ir, mas pregai, só discípulos. Glória. E discípulo é aquele que se depara com a resistência e diz assim: eu não volto. Por que você não volta? Porque quem me comissionou disse que os portais não suportariam. Você vai voltar. Pode vir, pode vir. Não é a igreja que recua, gente, é a igreja que avança. Quem está recuando é o inferno. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Acontece de propósito que esquecem que os céus existem desde muito tempo, fazendo menção de Gênesis capítulo 1, versículo 6 em diante. A criação de todas as coisas, quem fez foi Ele. É esse Deus que nós servimos, o Deus que criou todas as coisas, inclusive a minha vida, a sua vida, que soprou em nossa narina, insuflou em nossas narinas o fôlego de vida. Nós estamos aqui, mas somos de lá. Eu vou repetir: nós estamos aqui, mas somos de lá. Eu vou repetir: nós estamos aqui, mas somos de lá. Nós não somos terra da terra, nem mundo do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Ah, gente, crescimento gera lágrimas, crescimento gera dores. Ninguém cresce sem pagar o preço. Ninguém. Quando eu me refiro a crescimento, eu me refiro ao crescimento do reino. Todos os que se decidiram viver o reino sofreram. Todos. Não restou espaço para ninguém. Todos sofreram. Paulo disse: aquele que deseja viver este evangelho pio ou piamente retilíneo, segundo a vontade de Deus, padecerá perseguições. Mas não temam. Por quê, pastor? Ele diz aos discípulos na sua grande comissão: eis que estou convosco todos os dias. Pastor, mas o sofrimento, a dor, as lágrimas, quem foi que disse que isso é o bastante para dizer que ele não está? Quem foi que falou isso para você?
As lágrimas não significa dizer que o Senhor não está. O sofrimento não significa dizer que o Senhor não está, ou mesmo que Ele está indiferente ou alheio à sua dor e o seu sofrimento. Pelo contrário, Paulo disse aos crentes na Galácia: de agora por diante não me importunes mais, porque eu carrego em meu corpo. O que é que Paulo carregava? As marcas. Que marcas eram essas? As marcas que os homens queriam ovacionar, cortando a intimidade no prepúcio. Paulo disse: vocês se marcam no prepúcio, eu me marco na minha vida. Glória! Vocês querem chamar a atenção por uma intimidade externa, por uma intimidade barata. Eu tenho essa intimidade externa e tenho mais internamente, intensamente, a interna. Por quê? Eu abandonei tudo, considerei tudo como esterco, deixei tudo para trás. Não que já seja perfeito, mas eu estou prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aleluia! Que isso, pastor Sinésio? Evangelho, crescimento. Quer peixe? Tome peixe, mas não permita que os peixes te detenham. Qual o teu problema? É a casa? Tome a casa. O que é que você quer? Quer sucesso? Tome sucesso. Mas e depois? E depois? Quer dinheiro? Tome dinheiro. E depois? Tudo que você quer nessa esfera vai ficar. E quanto lá? Cadê a sua riqueza de lá? Cadê seu banco lá? Sua conta gorda aqui? Parabéns! E como está sua conta lá? Já puxou o seu extrato hoje? A nossa pátria não é aqui. Essa mensagem já não mais se prega nos altares. Estão tentando tirar a cruz dos altares. Estão tentando tirar a alegria e o entusiasmo do céu para a igreja que vai para o céu e que pertence ao céu. Mas não vão conseguir. Por quê, pastor? Deus levantou homens e mulheres compromissados em permanecer ecoando, pregando este evangelho nos quadrantes e dizendo: o Jesus que veio, que viveu, que morreu, que ressurgiu, que ressuscitou, que foi glorificado, vai voltar, vai voltar, vai voltar. É sobre isso, crescer em graça e conhecimento. Graça, vida do que foi ensinado. Conhecimento, entendimento da graça que eu vivo. Tem muita gente crescendo no conhecimento. Meros religiosos, são mornos, conhecem a graça, mas não a desfrutam. Conhecem a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. São meros religiosos, são mornos, vivem em cima do muro, sabem da verdade, mas não querem se submeter a ela. Mas aqueles que tiveram a mente transformada, Paulo, me fale sobre botânica. Paulo, me fale sobre ciência, medicina, engenharia. Não. Sobre tudo isso que vocês acabaram de falar, isso é um paráfrase. Eu podia falar, mas eu me propus vir a vós, não falando outra coisa senão a Cristo e este crucificado. A Cristo. A propósito, vamos lá. Eu vou concluir. Gente, é tão gostoso pregar sobre o evangelho que a gente fica preso. Gente. Ouça, a propósito, qual tem sido a mensagem do nosso crescimento nesses últimos dias? Vamos lá? Qual tem sido a mensagem do nosso crescimento? Puxa, eu
Fui aprovado, parabéns. E o que mais? Vamos lá. O que mais? Qual o assunto? Eu conquistei, sim, poxa vida, parabéns. O que mais? O que é que você conquistou? Isso. Vamos lá? Cresceu, 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 cresceu. Cresceu aqui, não foi? Cresceu aqui, não foi? Simão olhou para Pedro e disse assim: como é que faz para receber isso aí que vocês fizeram? Tem um negocinho aqui para... Pedro disse que o teu dinheiro seja para a tua perdição. Ainda há tempo de você se converter. Eita! Estás querendo comprar o dom de Deus? Para que ele queria o dom de Deus? Para chamar a atenção e ganhar altos lucros com as pessoas que viam. Olha, peraí, gente, olha para cá. Oxe, é diferente. É diferente. Então tome cuidado. Ouça a voz de Pedro. Parem. Não abandonem. Se desvencilhem dos zombadores, dos escarnecedores, dizendo que Jesus não vem. Ele não veio ainda para dar tempo para você se converter. Que a sua família se converta, que os seus amigos se convertam, que a sua casa, a sua rua, a repartição pública ou privada onde você trabalha se converta. E o que é isso, pastor? É graça. Aleluia. Sabe aquela pessoa? Sim, não há nada que Deus não possa fazer para transformar a sua vida. Sabe aquele ente querido? Não importa se está distante, o Senhor está lá como está aqui. Não importa. Ah, pastor, está no monte. Deus é Deus do monte. E o vale, pastor? O inimigo de Israel disse assim: vamos atraí-los para o vale, porque no vale nós iremos vencê-los. Ah, se enganaram. Deus também é Deus dos vales. O que quer dizer isso, pastor? O Deus que esteve com você na bonança, agora nessa escassez, não significa dizer que Deus lhe abandonou, não. Tudo que nós passamos aqui, além de plantio, é propósito de Deus. Todas as coisas, disse Paulo, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está sofrendo, está chorando, se prepare, porque a vida cristã ela é assim, ó, ó para cá, ela é assim, ó, altos e baixos, porque estamos aqui. Tereis presente contínuo, aflições, telepsis, tempestades, ouça isso aqui. Mas ele disse: eis que estou, eis que estou, eis que estou. A nossa vida é como a luz da aurora, brilhando, brilhando. Hoje foi escuro, mas ela vai brilhar amanhã. E depois de amanhã, pastor, ainda que seja escuro, mas o outro dia vai brilhar. Por quê, pastor? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, vem pela manhã. Tem pessoas que nem estão na noite de alegria, muito menos na noite de tristeza, nem muito menos na manhã de alegria. Onde é que elas estão, pastor? Elas estão no meio, elas estão na alvorada, contemplando a noite e contemplando o dia, dando a Deus para a noite e recepcionando o dia. Quem são essas pessoas, pastor? As pessoas que perseveram, as pessoas que acreditam, as pessoas que não abandonam. Não abandonam o quê? Aquilo que aprenderam, de quem aprenderam, daqueles que foram inteiramente ensinados. O que importa é que você está sendo admoestado, ensinado, redarguido. O que importa é que você está sendo discipulado nesta escola de crescimento, pois não haverá quem venha deter o seu crescimento, pois maior. Pastor, como o maior é o que está comigo? É porque você não vê. Disse Eliseu: Senhor, abra os olhos deste jovem para que ele veja. Abra os olhos para que ele enxergue. Abra os seus olhos nesta noite. A advertência de Deus é o seguinte: muitos estão tentando desvirtuar a mensagem do crescimento.
Não existe outra mensagem que proporcione crescimento para a igreja que não seja o Evangelho. Estão pregando todo tipo de mensagem, todo tipo de tema, exceto o Evangelho. A vinda, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, a glorificação, o retorno de Cristo. Gente, olhe para cá. Existem milhares de promessas que o Senhor nos fez, mas uma delas não se compara. Qual que é, pastor? Que Ele vai voltar. Que Ele vai voltar. Ouça isso aqui. Quando falamos que Jesus vai voltar hoje, ninguém mais chora. Para se ter um glória difícil hoje em dia, sermões concatenados, psicologizados, fenomenológicos, para atingir apenas a nossa psique, palavras sugestivas, técnicas de hipnose, para nos fazer entrar em êxtase, sentir uma presença aqui e não ser transformado. O que importa é você sentir um êxtase espiritual e permanecer adulterando, permanecer mentindo, defraudando, enganando, acabando com a sua família. O que importa é você ser aqui o que não é lá fora. O que importa é você viver uma vida dúbia. Você não vai crescer nunca. Você pode mentir para mim, mas para o céu ninguém consegue mentir. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que nós estamos ecoando as palavras de Pedro. Preguem este evangelho. Permaneçam sendo entusiasmados por este homem de Deus, que há tempos passou aqui, perseverando, ensinando, discipulando, consolidando e consequentemente irá enviar. Depois de chamados, discipulados e consolidados, eles foram enviados. Mas antes de serem enviados, ouça isso aqui que eu vou concluir. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Lucas registra, capítulo 24, 49. Até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estavam esperando quem? Eles estavam esperando quem? O Espírito. Mas agora a promessa, escute, isso é fácil. A promessa antes da ida era a vinda do Espírito. Ele vai e diz: Ele vai vir, eu não vou deixar órfãos. Eu vos enviarei o outro, Elos, com as mesmas características. Também é Deus, Consolador. Olhe bem para cá. Consolador não é apenas um amigo próximo. É um amigo que conhece a minha intimidade e que me defende semelhante a um tribunal diário. Escute, é este Espírito Santo que está com você. A Bíblia diz, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo, pastor, na verdade, que havia 120 pessoas representando diversas nacionalidades, e eles estavam unânimes, esperando a promessa se cumprir do advento do Espírito. Esses mesmos representam a igreja agora selada. Capítulo 1, versículo 8 vai dizer o seguinte: e eis que lhes darei virtude, poder, ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e ser-me-eis. Igreja, aqui é a igreja já. E ser-me-eis testemunhas. Aonde, pastor? Em Samaria, Judeia, Jerusalém e confins da terra. Aqueles que estavam esperando a promessa do Espírito, agora estão esperando a promessa da volta do Filho. Como é que é, pastor? Aqueles que estavam esperando a promessa que o Filho disse: o Espírito vem, agora é o mesmo que estão dizendo: Maranata, 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 Maranata. Ei, olhe para o seu irmão e diga para ele: vamos crescer, vamos pregar este evangelho, porque Jesus vem, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A sua família será salva, seus amigos serão salvos, seus colegas serão salvos, sua rua será salva, impactada por quem, pastor? Pelo evangelho da graça sendo pregado. Fique de pé comigo. Aleluia. Senhor,
Assim como a igreja aqui no Gama, o Senhor levantou este homem e estes homens para crescerem, trazendo de volta ao púlpito o Evangelho. Faz isso, Senhor, em todo o Distrito Federal. Faz isso, Senhor, em nosso país. Como disse Leonard Ravenhill, pastor Oséias, chegaram para ele e disseram: Reverendo Leonard, a América precisa de Jesus. Ele disse: não, vocês estão enganados. Quem precisa de Jesus é a igreja da América. A igreja da América mudou o foco, desviou-se do céu. Ei, quando a igreja da América voltar para o céu, aí o Senhor vai impactar a América. Eu trago para os dias atuais. Deus está levantando homens e mulheres, e pode ser você aí onde você está. Se prepare para se tornar um grande pregoeiro do Evangelho. Se prepare para se tornar um grande instrumento propagador dessa verdade. Como disse o Felipe aqui, quando passou, ele parou. Sabe por que parou? Sensibilidade espiritual. Alguém que vive com a mente no céu. Oh glória, Paulo disse. Olha o que é que Paulo disse. Paulo disse: tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que é que você está pensando agora? O que é que está roubando o seu entendimento? O que é que está desvirtuando o seu entendimento do céu? Volte a pensar em Deus. Volte a pensar no céu. Volte a pensar alinhado com a vontade de Deus. Volte a pensar alinhado com a palavra de Deus. Aleluia, vamos crescer. Vamos crescer. Vamos saquear o inferno e povoar o céu. Eu já coloquei. Tem muitas almas prestes a se lançar do alto dos abismos, das pontes. Vamos dançar, prestes a se suicidarem. Precisamos de homens e mulheres sensíveis, que preguem este Evangelho, que não temam o homem. Como disse Spurgeon, dai-me 7 homens que nada temam senão o pecado, e eu revolucionarei o mundo. Ei, glória! Aleluia! Aleluia! Maranata! Eu creio! Ele vai voltar! Eu creio! Tem fogo nos olhos, eu não. Nós não vamos ficar, nós iremos subir, 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 subir. A nossa pátria é o céu, o céu, o céu, o céu. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Meus pode irmãos, morar. o meu tempo estourou. Confesso que me empolguei pregando o Evangelho. Eu me empolgo falando de Jesus. A vontade que temos, se não fosse o nosso corpo limitado, é falar direto. Direto. É fazer como ele fez. Ele chegou em Cafarnaum e mudou uma cidade toda. O porto, Jesus. A alfândega, Jesus. As ruas, ninguém falava outra coisa. Quem é esse Jesus? Pois é, chegou impactando. Como assim? Ele fala com poder. Ele faz coisas. Quem é esse? Jesus. Gente, eu quero saber, há alguém nessa noite afastada do Evangelho?
Pastor, estou afastado. Dê um sinal que eu quero saber. Só te conhecer. Não se constranja. Pastor, estou afastado do evangelho. Tem alguém? Eu quero saber aqui. Tem alguém que nunca foi evangélico? Tem alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Quer retornar para os caminhos do Senhor? Você ouviu o evangelho? Você ouviu falar do Jesus que, quem sabe, por razões N's, você se afastou desse caminho? Quem sabe os zombadores, os escarnecedores acabaram te convencendo que Ele está demorando e que você deixou de crescer na graça e no conhecimento. Mas este é o momento, chegou o momento de você entregar a sua vida a Jesus. Aonde está você que quer voltar para Jesus? Aonde está você que quer reconciliar-se com Ele? Em nome de Jesus. Se não há, que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus, levante as suas mãos o mais alto que você puder e dê uma salva de palmas a esse Cristo, a este Cristo, a este Cristo que é, que faz, que tem, que pode, que manda, que comanda. E detalhe, é esse Cristo que vai voltar. Vamos gritar em uníssono: Maranata, Maranata. Vamos gritar: Maranata, Maranata, Maranata.